Hã? Ah, não. Achei que tinha que preparar as tracks. O que é preparar as tracks? É apertar um botãozinho que você aperta ali, que aí libera as tracks ali. O REC chama. Isso, é porque tem um pré-rec. Primeiro eu aperto o pré-rec e depois eu aperto o rec. Não, é assim. Tem aqui, né? Deixa eu contar para as pessoas aqui o meu workflow, né? Tem uma mix bus, que é a faixa principal, né? É o mix, como o nome diz, né? É um grupo, e aí dentro desse grupo tem uma faixa que é o meu mic, outra faixa que é o seu, outra faixa que é a soundboard, outra faixa que é a abertura. Então eu tenho que armar o rec, porque às vezes eu posso querer gravar só o meu mic, não o seu, ou não a soundboard, ver que o da abertura ele não é armado. Entendi. Então é armar. Aí uma vez que eu armei as faixas, eu dou o rec. Entendi. Do que vai de fato colocar as faixas armadas pra gravar. Eu achei que você tinha que setar. Completamente inútil. Vou deletar esse Não deleta, pedaço. não. As pessoas gostam do por trás dos panos. Oi, gente, tudo bem? Oi, Rabonara. O Rabonara tá aqui, gente. Vamos ler só a nossa interação que a gente tem hoje? Tá, a gente tem uma única interação. Você vai ficar aí mesmo? Pra variar, né? A gente tem um comentário no Spotify da Tay Taster dizendo o seguinte: chorei horrores só de ter que castrar minhas bebês. Entendo a agonia. Força pros papais e boa recuperação para o Carbonara. Obrigado. Obrigado, Tay. Só te passar uma informação que o novo nome dele é Rabonara. Tá. Ai, gente. Vamos contar essa história, porque é assim, gente. Hoje o mundo estava acabando no meu trabalho, acho que no seu também. Não, o meu tá tranquilo. A gente tá gravando esse episódio com alguns dias de antecedência, tá, gente? Então, se vocês mandaram algum comentário nesse meio tempo e estão pensando aí, é porque a gente gravou uns dias antes, tá? Mas aí, hoje era o dia do retorno de Sr. Carbonara. Lá na moça que fez a cirurgia dele, né? Na dentista. Isso. E aí, primeiro a gente deu a sorte, ou azar, sei lá, de que a gente entrou dentro do Uber aqui em casa, começou a cair um temporal de arrastar criança. Sim. Mas chegou lá, já tinha parado de chover, foi só durante o caminho. E na volta a mesma coisa, né? Mas foi muito engraçado, porque tanto na ida quanto na volta a gente pegou um fenômeno aí que acontece cada vez mais no mundo moderno, que é o motorista de Uber que gosta de conversar, que quer puxar papo, que quer saber da vida, quer saber o que a gente faz, quer saber o nome do gato, quer saber o que o gato tem. E eu sei que não é de um lugar de maldade, né? Afinal, tem um gatinho ali, eles querem entender, puxar um papo e tal. Só que alguns passam um pouquinho de alguns limites. Sim. E aí o da volta, primeiro que ele... Primeiro que assim, o da ida, ele só fazia comentários aleatórios. Era difícil entender o que ele falava. Furou todos os sinais vermelhos do caminho de casa até o veterinário. Falei, pronto, vai morrer todo mundo. Morre os dois, morre o gato. Exato. Aí o da volta pegou a gente e aí começou a falar. Aí ele falou, como é que sai daqui e tal? Porque tem meio que uma rotatória meio esquisita ali perto do veterinário. Não, só pega aqui à esquerda e vira à direita. E aí depois, o GPS já estava indicando o caminho que ele tinha que fazer. E aí ele continuava, e agora? Vira pra onde? A direita aqui. Aí ele, não, e agora? É aqui. Eu falei, não, moço, só segue o GPS. Aí ele, mas onde tem que virar? Tem que ir direto aqui? Eu falei, não, moço, segue o GPS, vira à esquerda. Como está escrito no GPS. Aí, beleza. E aí, o Carbonara, a gente já falou isso aqui, quando ele entra dentro da caixinha e quando ele tá dentro de carro movimentando, ele fica mais conversativo do que nunca. Ele fica, né, com medo, nervoso. Exato. Não sei. Então ele ficava... Do nada o homem vira pra gente. Gente, ele tá passando mal, ele tá sentindo alguma coisa. A gente falou, não, ele gosta de conversar. E assim, a conversa, a viagem toda ele ficava puxando papo. Não, porque vocês são daqui de São Paulo? Não, eu não sou daqui de São Paulo, não. Legal. Pô, bacana. E... O que mais que ele falou? Teve um outro comentário muito aleatório que ele falou.
Mas enfim, não vou lembrar. E aí, aí ele virou e falou que tava passando mal. Aí vai, qual que é o nome dele? Não, primeiro que assim, ele ficava chamando ele de ela o tempo todo. A gente já tinha explicado. Não, é o macho e tal. Aí, mais pro final da viagem, ele perguntou qual que é o nome dele. Aí a gente falou, Carbonara. Aí ele falou, quê? Rabonara? Vocês deram o nome de mulher pro cachorro? Cachorro não, pro gato. Pro gato. E aí começou, não, porque vocês deram o nome de mulher pro gato e que não sei o quê. A Rabonara. A Rabonara. Gente, eu ria tanto, mas... E o Rodrigo só desistiu de tentar responder qualquer interação do cara e começou a rir. E eu tava só assim, meu Deus, por favor, eu preciso chegar em casa. Urgente. Bom que a gente já tava perto aqui de casa. Mas foi isso, esse acidente da vida contemporânea que aconteceu hoje. Mas tá tudo bem com a Rabonara, né? Sim. Cicatrização tá indo super bem, né? A gente comentou na semana passada que ele tá comendo normal, ele passou aí quase uma semana desde a última gravação, e aí ele tá cada dia melhor, cada dia mais vivendo a vida normalzinha dele. Exato. A médica falou que ainda leva um tempo, né, pra refazer toda a estrutura nervosa e tal. Sim. Então, por isso que às vezes ele se sente incomodado, né? Mas ele tá bem, tá comendo ração úmida, coisa que ele nunca gostou. Agora ele pede o sachê todo dia. Mais um investimento que a gente vai ter que fazer, mas sim, pelo menos gasta menos ração também, né? E aí o pesto tá indo na onda também. Mas agora a gente vai ter que só continuar passando o Periovete nas partes que ainda estão um pouco mais comprometidas. Uhum. E ela falou pra dar arnica, que ajuda também a reduzir hematoma, sim, né? Enfim, dá um apoio aí. A gabapentina ajudaria a refazer toda essa questão aí de estrutura nervosa e tal. Mas como ele fica muito louco, né? Então a gente vai esperar aí algum tempo pra ver se volta com a gabapentina, se vai ser necessário voltar ou não. Falando nisso, a gente não mandou a foto pra ela, né? Na manhã eu mando pro WhatsApp lá. Enfim. Mas é isso, tem mais um retorno dia 26, 27? 26. E aí a gente vai ter que começar a escovar os dentes dele. Sim, dele e do pesto. Dele e do pesto, todo dia. Tá, agora antes de dormir tem que escovar os nossos dentes e os dentes do gato. Não, vovô, não pisa no computador. Conversa, pessoal. Fala com as pessoas. Conta que você foi na veterinária hoje. Conta, vovô. Vai. Eu tô ocupado aqui brincando com o Pestolinha. Cansou. E ele tá se lavando nesse exato momento. Exato. Que é uma coisa que ele não tava fazendo, porque devia incomodar também, né? Uhum. Vai, vovô. Fala com as pessoas. Enfim. Tá na dele ali. Bom, então hoje... Vamos ao desafio. Quer começar? Posso começar. Então vai lá. Eu fui desafiado a jogar um game chamado Immortality, que eu não vou abrir o Wikipedia nada aqui pra pesquisar, porque senão eu vou tomar spoiler. Eu posso falar. Ele foi desenvolvido pela Half Mermaid. Half Mermaid, isso. Que é a empresa aí do Sam Barlow, que é um game dev meio que... Ele se especializou nos últimos anos em fazer jogos em FMV. Que é FMV? FMV é uma tecnologia que foi criada ali nos anos 80, chamada Full Motion Video. Que era, vejam só, uma imagem que continha todos os frames. Então por isso que ele era um Full Motion Video. Que era um vídeo que tinha todos os frames, não era uma imagem só congelada. Tipo Mortal Kombat, por exemplo. Ah, olha só. E aí, os jogos... Desculpa, gente, o Rabonara pisou aqui. Mas tem todos os frames. Isso, é um vídeo que tem todos os frames, né? Então, ou seja, um vídeo normal, que a gente tá acostumado a chamar de vídeo. E é uma técnica que foi usada em alguns jogos de aventura, jogos narrativos ali dos anos 80, anos 90. Porque
naquela época que 3D era algo extremamente caro, era mais barato você filmar as pessoas e colocar os vídeos em sequência, kit multimídia tinha acabado de chegar, do que você fazer os cenários em 3D e renderizar aquilo em 3D. E qual que é o estilo desse jogo? Tipo, eu diria que ele é um jogo adventure point and click. Porque basicamente você está olhando coisas e clicando em coisas. Tá, ok. E aí, o jogo é sobre a história de uma atriz chamada Marissa Marcel. Que ela, enfim... Ela estreou entre aspas, no cinema no final dos anos 60. E ela fez um filme e tal. Daí depois ela, logo em seguida, no comecinho em 1970, ela fez um segundo filme que foi dirigido pelo diretor de fotografia desse primeiro filme. E aí ela desapareceu, né? Ela saiu de cena ali. E ela volta 30 anos depois com um outro filme. Então o primeiro filme é o Ambrósio, que é um desses filmes final dos anos 60, desses filmes europeus, né, que misturam religião e sexo. Sim. Né? Aí o segundo é o Minsk, que é um filme tipo policial, assim. E o terceiro, que é quando ela volta ativa já no final dos anos 90, quase 30 anos depois, é o Two of Everyone. Two of Everything. Two of Everything, desculpa. Que é uma atriz que ela... Em português é maravilhoso, que é um par pra tudo. Um par pra tudo. Que é uma atriz que ela tem a Maria, né? Uma cantora. É uma cantora? A Maria é uma cantora. Ah, pensei que ela era atriz. Que ela tem uma dublê, digamos assim, que é uma pessoa que é uma mulher que é igualzinha a ela, que é interpretada por ela mesma também. E aí, eventualmente, a Maria é assassinada e a Heather, que é essa dublê, toma o lugar dela, né? E aí tem toda uma como é que fala? Uma trama, isso, obrigado. Relacionado ao assassinato da Maria, que a Heather vai atrás e tal. Então, você tem que meio que descobrir o que rolou aí, né? E acontecem umas coisas meio bizarras nas cenas, né, do terceiro filme, que mostram que tem alguma outra coisa também acontecendo ali que eu não cheguei a descobrir o que é. Então, como que o jogo funciona? Você vai analisando frames, né? Você vai analisando pequenos clipes, né? Que não são cenas do filme, são cenas da gravação do filme. Isso, às vezes tem cena que tá no filme, tem cena que tá quase finalizada, e tem cena, tipo, deles na mesa de roteiro, lendo o roteiro. Tem cena em mesa de roteiro, tem cena de ensaio, tem cena de preparação, né? Tipo, laboratório. Sim. De personagem. E a maioria das cenas começa com alguém falando action. E aí começa pra você ver que é tipo um trecho gravado aquilo. Quando é de filme, começa sempre com a claquete e tal, né? Tem cenas de participação de certas pessoas ali, né? Personagens principais do jogo, assim. Participação deles em talk shows, né? E coisas do tipo. E aí, quando o jogo começa, você escolhe um frame ali, né? Um clipe, desculpa, pra começar a... Não sei porque eu fiquei com um frame na cabeça. Talvez que eu falei do full motion video. E você escolhe um clipe ali pra começar, e dele você vai partir pra outros, né? E aí você vai... Eles são sempre organizados ou por... não, na verdade, eles são sempre organizados por data, né? Cronologicamente. Cronologicamente, você pode... favoritar alguns clipes que você queira revisitar, e em todos os clipes você tem a possibilidade de clicar em algo ou alguém. Então, sei lá, tem a diretora de produção do Two of Everything ali no fundo, aí você clica nela e vai levar para outro clipe que ela esteja. Ou você pode clicar em coisas de cenário. Então, sei lá, você clica numa vela que tem nessa cena,
E aí vai te levar pra alguma outra cena que também tenha velas. Vai fazer um match cut de uma cena pra outra. E não necessariamente do mesmo filme ou da mesma época ou do mesmo momento. Ele pode jogar lá pra trás, pode jogar lá pra frente. E você pode também controlar, né? Como se você estivesse usando ali uma moviola que você vai rodando ali o filme, né? A película, né? Enfim, você vai rodando ela ali pra trás, pra frente, parando, tal. E aí você pode ir focando em determinados elementos pra usar eles pra ir navegando aí entre diferentes frames. Basicamente as únicas coisas porque assim, eu joguei mais ou menos umas 6 horas. Não foi isso tudo? Foi. Eu joguei acho que umas 3 horas no sábado, 3 no domingo. Por aí. É porque domingo a gente saiu no sábado, chegou de manhã em casa, então eu acabei dormindo quase o domingo todo. Então deu pra jogar 3 horinhas no sábado, 3 horinhas no domingo. Então basicamente o que eu descobri beleza, ela foi descoberta lá no final. Peraí, spoiler warning de Immortality daqui pra frente, tá, gente? Se vocês querem jogar, vão embora. É porque você vai me contar tudo, né? Então, isso que eu ia te perguntar, você quer que eu te conte tudo? Quero, amor, eu não vou continuar jogando, Tá você bom. me conhece. Tá bom. Por mais que eu tenha gostado, eu não tenho Porque, tempo. Assim, é que se eu te contar, eu vou estragar isso completamente. Tipo, se eu te contar, não há motivo pra você jogar. Ah, é? É. Ah, mas acho que mesmo assim eu quero saber. Tá bom. Tá. Então ela foi descoberta lá por um diretor no final dos anos 60. E ela fez aí esse primeiro filme que é o... Ah, um detalhe. Nenhum dos 3 filmes foi lançado. Né? Então, por isso que a gente vê, tipo, esses clipes são os materiais brutos dos filmes. Isso. Né? Não é cenas editadas, tal, é material bruto. Então tem sempre conversas no fundo, o diretor guiando, coisas acontecendo depois que corta, né, que acaba a cena, ainda continua rolando alguma coisa ali e tal. E aí nesse primeiro filme, então, como eu falei, esse Ambrósio é um filme que se passa num monastério, alguma coisa Isso, assim. monastério. E aí tem o Espanhol. Tem o Frei Ambrósio, né? Que é baseado, inclusive, num livro que existe de verdade, assim. Olha só. E aí tem lá a relação dele com as pessoas ali que estão no monastério. Tem... Como que é o feminino de monge? Monja Cohen? É monja. De monge é monja. É que ele não é um monge, né? Ele é um frade. Frade. E aí é uma freira. Isso. Aí ela é uma freira. Isso. Tá. É isso, é verdade. E aí ele trepa com todas elas. Enfim, é basicamente isso. É basicamente sobre um homem ali, que é o Ambrósio, que é o frade. Que ele é, teoricamente, o homem mais santo da Espanha. Mas, na verdade, é uma grande mentira. Ele não é nada de um homem santo. Só que assim, ele é seduzido pela... Como é que é o nome da personagem? Rosário. Que é a Matilda. Ela tá disfarçada de Rosário, mas o nome dela de verdade é Matilda. Tá, isso acho que eu não cheguei a pegar. Que é a Marissa Marcel, né? Que é a Marissa Marcel, que é essa atriz que a gente tá falando aí, que é a personagem principal do jogo. E aí ela meio que seduz ele, e aí tem cenas de pacto com o diabo. Sim. Ele é envenenado e ela suga... Não é ela que suga o veneno, É a Antônia. É a outra, né? Enfim, um absurdo de filme. Um absurdo. Se fosse um filme real, não é um tipo de filme que eu veria. E aí você vê que a atriz, a Marissa, ela é bem desenrolada, assim, digamos, até por ser uma atriz nova e tal. Ela tá super ok com as cenas de nudez. E principalmente no segundo filme fica claro que ela é bem safadinha, assim, também. Então ela acaba se envolvendo com as pessoas e tal. E aí esse primeiro filme não é finalizado, não é lançado por algum motivo que eu não cheguei a descobrir qual é. Posso falar? Você já vai falar? Não, é que eu não posso falar ele agora, tá? Continua contando. Aí o segundo filme é o Minsk, que foi
dirigido pelo diretor de fotografia de Ambrósio, que é uma coisa mais policial, e ela tem cenas ali com um galã da época, né? E ela, desde das cenas de ensaio ali, você vê que ela tá super afim dele. Sim. Né? Tem até uma cena ali que, tipo, que é uma cena de interrogatório, né? Que no Minsk ela interpreta uma mulher que é suspeita de assassinar o tal do Minsk. Que ela era a musa desse artista. Que era esse artista, né? E ela acaba se envolvendo em algum momento com esse policial. E aí tem uma cena que eles estão gravando tal, que depois que dá o corta, o diretor, ou contra a regra, ou sei lá quem. Pera aí, gente. Os gatos estão brigando aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Desculpa as interrupções. Desculpa, a gente começou a ouvir um barulho de gato brigando lá fora. Pensei, só faltava um desses dois ter fugido, né? Tá, e aí ela tem essa cena que é tipo uma cena de interrogatório, que ela tá de um lado da mesa, ele tá do lado do outro, ela tá tipo virada de frente pro pessoal da produção e ele tá de costas pra câmera. E aí quando dá o corta, alguém fala pro cara, dá uma olhada debaixo da mesa que ela tá sem calcinha, umas coisas assim. E aí no Minsk eu descubro o que eu imagino, e logo depois do Minsk também eu vi um clipe de talk show, de uma entrevista do Durick, do diretor, né? E o diretor, e esse diretor e esse ator estavam tendo ali alguma coisinha. Isso. Tem uma cena de bastidores ali que mostra que eles estavam tendo alguma coisa, mas a Marissa estava interessada nesse ator aí, né? Mas ele tava tendo algo com o diretor. E aí tem por conta de uma cena do filme, de gravação do filme e de uma cena depois de um talk show, eu descobri que eu acho que ela some todo esse tempo, porque ela assassinou o ator principal por acidente. Sim. Né, que acho que não foi acidente, foi por causa ela deve ter planejado, deve ter armado isso por ciúme ali da relação com o cara. E aí no talk show o diretor fala que foi um acidente, não sei o que e tal, que ela preferiu ficar reclusa depois disso. E aí o talk show host pergunta, mas você tem contato com ela? Não, nunca mais vi e tal, enfim. E aí vai pro Two of Everything, que é um filme dos anos 90, que é esse filme da Maria. É 2000, na verdade. É 99. 99, né? Que tem a Maria, né? Que tem ali a sósia dela, tal, não sei o quê. E o que me intrigou é que se passaram 30 anos e ela está exatamente do mesmo jeito. Algumas cenas que eu achei mostram que ela tava tendo tipo uns sangramentos. Ela tava tendo sangramento no nariz. Então, tipo, sei lá, estavam rodando uma cena, tiveram que parar a cena porque ela começou a ter um sangramento no nariz. Eu rotei, desculpa. E aí depois tem uma cena esquisitíssima que ela tem um sangramento na cabeça. Tipo, começa a vazar sangue por baixo do cabelo dela, assim. E é what the fuck, né? E aí é uma coisa que eu achei esquisita. Mas eu não fui desbloqueando outras cenas, mas eu não consegui chegar mais a nenhuma conclusão. Outra coisa que eu observei que eu achei esquisita é que em algumas cenas parece que tem duas imagens sobrepostas, assim, duas películas sobrepostas. E que parece que tem alguma pessoa ali no fundo que não tem absolutamente nada a ver com todas as pessoas que a gente vê no jogo, pelo menos nesses clipes que eu consegui resgatar. Tá. Tem uma cena em Ambrósio que acontece isso, que eu me lembro, e nessa cena de Two of Everything, que ela tá sangrando pela cabeça, também aparece um cara ali junto com a mulher que tá tentando ajudar ela. E foi tudo isso que eu consegui. Tá. Então você está ciente e quer continuar? Pode. Tá. E
se eu te dissesse que a Marissa Marcel não existe? Essas cenas que você descreveu, que você meio que vê uma coisa... Primeiro, vou voltar uns passos. Qual foi a inspiração principal pro Sam Barlow fazer Immortality? Ele deu 3 referências principais pra ele. O primeiro era uma atriz... Eu não vou me lembrar o nome das atrizes, perdão. Mas assim, uma atriz que foi a atriz que fez Joana d'Arc em algum filme dali dos anos 50, dos anos 30, por ali. Que ela era uma atriz até, tipo... Ela ficou conhecida depois desse filme, porque ela atuou bem no filme, mas ela era uma atriz desconhecida. E na cena em que eles botam fogo na Joana d'Arc, botaram fogo nela. E teve um monte de treta, ela teve um monte de machucado pra sempre. Depois ela até acho que virou uma atriz até ok, assim, mas ela sempre foi essa atriz que meio que viveu à sombra de diretores grandes. Então ele queria contar a história sobre diretores e como o poder funciona dentro da indústria do cinema. A segunda referência que ele quis colocar foi de uma entrevista de uma atriz no David Letterman. Depois eu te mostro essas referências, mas eu não vou me lembrar do nome das atrizes. Mas é uma atriz do David Letterman que fez um filme meio estilo Ambrosio, meio Minsky, assim. E assim, se a entrevista fosse ao ar hoje, o David Letterman sairia de lá preso. Porque ele faz umas perguntas pra ela. É bem parecido com o talk show. Aquele talk show é quase 1 para 1 da entrevista da Marissa. Eu sei que cena é essa, da entrevista dela, depois que ela terminou o Ambrosio, né? Isso, entre o Ambrosio e o Minsky. Que é ele basicamente falando, você ficou nua, né, no filme. E aí, como é que você tá? Mas você parece muito novinha, né? Quantos anos você tem? E ele quis falar um pouco sobre isso, sobre esse olhar que o cinema dá em cima das mulheres, de ser quase um pedaço de carne, e não um ser humano ali dentro, e não respeita nada e tal. E o terceiro é de uma atriz e de um ator inglês que fizeram um filme do Romeu e Julieta. E aí eles eram muito novinhos. Eles tinham tipo 14, 15 anos. E no filme tinha cenas de nudez dos dois. Meio Lagoa Azul, assim. Uma vibe meio Lagoa Azul. E aí, quando eles foram entrevistados por um programa de TV, acho que é da BBC mesmo assim... A atriz, ela fuma um cigarro atrás do outro, assim. Ela acende quase que um no outro e continua fumando a entrevista inteira. E aí, o entrevistador pergunta pra ela, fala assim, nossa, tô vendo você fumando, assim, um cigarro atrás do outro, mas eu não conheço nenhuma garota que seja da sua idade que fume, assim, na frente das outras pessoas. E ela olha pra ele com uma cara como se ela tivesse, tipo... Como se ela fosse uma mulherona, assim, de 50 anos e fala assim, garotas de 15 anos fazem muito mais isso do que você pensa. Então, juntando essas 3 ideias, o Sam Barlow quis contar essa história sobre um ser que, na falta de uma classificação melhor, a gente pode chamar de vampiro. E por isso que eu te indiquei pra ver. Porque você tá assistindo Vamp. Que é um vampiro que vive dentro da Marissa. Ou a Marissa vive dentro dele. E essa pessoa é a mulher que você viu os frames. Só que pra você ver, não é que você tava tentando parar e clicar nela. O que você tem que fazer é mover a moviola numa velocidade certa pra frente ali ou pra trás, dependendo. E aí o filme muda e ela entra no lugar. Não acredito. Sim. Meu Deus. Então tem toda uma outra história paralela acontecendo na história que você viu. Por isso que ela não envelhece. Por isso que ela não envelheceu. Gente. Mas por que ela começa a sangrar depois, no final? Porque o que acontece? É que você não chegou nessa cena. Mas tem outra pessoa que morre em Minsk. Só que ela morre meio escondido. Que é o Durik. Mas como que ele dá a entrevista depois? Então, o ser virou o Durik. E aí, quando eles foram gravar Two of Everything, por isso que ela some. O ser é o Durik e a Marissa ao mesmo tempo.
E por isso que ela não tava aguentando e suportando e tava sangrando e se autodestruindo. Gente... Tem umas... É que você não conseguiu acessar... E eu não podia te contar, porque, tipo... Esse é o momento eureka do jogo. Você viu os frames, mas você não fez o negócio. E eu não queria te contar pra não estragar, sabe? Uhum. Mas... Tem várias leituras de roteiro do Two of Everything... Que você tá assistindo e tá lá. Marissa, o Doric, a atriz que faz a esposa do cara e o cara. E aí quando você volta, na verdade, o nome que o jogo dá pra ela, pra aquela mulher, é a The One. E aí quando você volta, no lugar que tá o John Doric, tá a The One, e no lugar que tá a Marissa tá vazio. Tem meio que uma cena que eu acho que é a cena perfeita de descobrir isso, que eu não sei se você assistiu, mas é uma cena que a Marissa tá gravando Two of Everything e ela desmaia, e o John e ela desmaiam ao mesmo tempo. Cronologicamente é antes de começarem os sangramentos. Que ela desmaia? Eu acho que eu não peguei ela essa tá tipo cena. sentada assim na sala dela, e ela só desmaia, e ao mesmo tempo o John desmaia também. Não. Se você volta essa cena, porque ela sai da cozinha, tipo, a cozinha tá apagada, ela sai da cozinha, aí ela chega na frente da mesa e desmaia. E na hora que ela desmaia, você escuta alguém gritando, John, não! O John também desmaiou. Se você volta a cena, na velocidade certa e tal, quem tá na porta da cozinha saindo não é a Marissa, é a The One. Tá, e aí ela te explica o que tá acontecendo. A The One. Nessa cena, ela é... Porque a The One, ela sabe de você, jogador. Ela tá vendo você. Ela não tá contando pra câmera, ela tá contando pra você. Gente, que loucura. E aí, assim, e tem todo esse subtexto, né? Então, a The One e o The Other, que é o outro cara que você viu, eles são seres... Eles são meio que... na falta de um nome melhor, vampiro. Que enquanto a gente, humanos, viaja no espaço, eles viajam no tempo. Então eles são imortais, eles estão ali pra sempre. E o ponto é que eles são... A The One, principalmente, ela é apaixonada pela arte. Ela toda vez que ela absorve uma pessoa, ela absorve junto os sentimentos da pessoa. Então a Marissa, ela existiu, mas ela era uma menina francesa do interior da França que morreu na Primeira Guerra Mundial. Meu Deus. E ela absorveu essa menina pra dentro dela. E quando ela absorve, ela meio que fica com os sentimentos da pessoa também. Então ela sofreu muito na Segunda Guerra, assistindo tudo acontecer. E aí ela descobriu no cinema esse fascínio da coisa que dura pra sempre. Que o cinema é como ela, o cinema dura pra sempre. Por mais que as coisas acabem, no cinema tá tudo gravado e tudo dura pra sempre. Então ela se apaixonou pelo cinema e ela quis entrar nesse mundo. E aí ela entrou como Marissa, essa atriz ingênua e tudo mais. E claramente você vai ver com o tempo que a Marissa não é ingênua. Não. Porque ela é esse ser atemporal que vive dentro dela. E aí com o tempo ela vai ficando apaixonada com isso. Só que a questão é, no mundo da história de Immortality, a The One e o The Other, eles eram apaixonados por contar histórias pros humanos. E aí um dia eles falaram, vamos contar uma história pros humanos que vai fazer eles melhorarem, eles evoluírem como espécie. E eles contaram a história de Jesus Cristo pros humanos. Isso é dito no jogo? A The One era Jesus Cristo e o The Other era o diabo. E eles contaram essa história pra humanidade pra ver se a humanidade melhorava. E a humanidade não melhorou. Gente. E aí o The Other meio que desiste e vai embora. E aí a The One fica lá tentando melhorar os humanos com arte, melhorar. Até que ela conhece o cinema, que ela fala, o cinema é isso, é o que eu queria, é uma arte que dura pra sempre e que eu posso ver pra sempre. E aí, no primeiro filme, no Ambrósio, lembra o cara que é o diabo? Ele é o The Other.
E aí eles se reconectam e ela fala, fica comigo, vamos tentar e tal. E aí como é que fala? No Minsky, o The Other entra dentro do ator principal. E aí eles começam a meio que a ter uma briga ali entre os dois, a Other e o outro, e ela tenta matá-lo. Só que eles não morrem. A única coisa que pode talvez matar eles é fogo. Por isso que ela manda... você não chegou nessa cena também, mas a Marissa manda cremar o corpo do ator que morreu, achando que o The Other One vai morrer. E ela vai se livrar dele pra sempre. E aí, anos depois, ele volta. Por quê? Alguém assistiu as filmagens... Isso não se fala quem, mas alguém assistiu as filmagens do Minsky e do Ambrosio e viu o The Other One lá. E quando eles são vistos, eles voltam a existir. Me diz uma coisa, Minsky não foi lançado porque o ator morreu. E The Other Two acho que não deve ter sido concluído porque tanto a Marissa quanto o Dury que morreram. Por que Ambrosio não foi lançado? Porque a The One mata o Hitchcock lá, que é o diretor do filme. Porque ele era extremamente abusivo, sexista em cima dela e da Antônia. E aí ela mata ele. Gente... No dia da festa do lançamento. Nossa, eu vi várias cenas. É que você tem que... Justamente, você tem que ver ao contrário. Na cena normal, ele não é morto. Ele só é morto quando você vê essa coisa... Porque quando você vê as cenas da The One, é como se elas fossem meio deslocadas do tempo, assim. Sabe? Então... Eles se mataram. E aí, qual que é o lance que eles descobrem? Que quando o The Other foi cremado, ele morreu, teoricamente, o corpo dele, mas ele continuou a existir pra sempre dentro dos filmes. Entendi. Então, o destino da Marissa, você não chegou a assistir essa cena, mas a Amy, a atriz que faz a Amy lá do Tour of Everything, bota fogo nela. Porque a atriz que faz a Amy é o The Other, e a atriz que tá fazendo a Marissa é a The One, e ele bota fogo nela. E agora, você que assistiu esses filmes, a The One existe dentro de você. Gente. Porque ela existe dentro das pessoas que estão assistindo o negócio. Nossa, muita cocaína, né? É muito louco. É muito louco. É muito louco. Jesus. Mas assim, eu lembro que o momento em que eu vi a primeira cena da The One, assim, e eu voltei, eu falei, não, pera, que é isso? E aí o controle vibra e tem uma música, assim, no fundo, eu... Não, pera. Então, tocava uma música esquisita em alguns momentos. É nesses momentos que você tem que voltar. Mas isso você tinha que deduzir. Não, é feito pra você deduzir. Porque o grande tchan do jogo é quando, tipo assim, você tá procurando filmagens dos filmes. E aí você tá tentando fazer igual o que você fez certinho, que é, tipo, tentar entender o que aconteceu, porque o seu primeiro mistério é descobrir o que aconteceu com a Marissa. E aí, no meio do caminho, você vai tropeçar na existência da The One. Você vai falar, eita, quem é essa mulher? E aí você vai pra essa outra camada de entender o que aconteceu e tal. Tem gente, é muito louco isso, mas teve um cara que eu vi falando, ele descobriu o que aconteceu com a Marissa primeiro, antes de acontecer, de entender o que tinha The One, The Other. Ele não viu nada disso primeiro. Ele viu tudo da Marissa. E você tava muito preocupado em favoritar os vídeos. Só que tem um truque que eles fazem assim. Tem alguns vídeos que depende do vídeo que você tá. Tipo esse que eu comentei do desmaio. Que na volta é a The One. Mas aqueles que tem tipo um fundo preto e a cabeça dela tá grande, que é em close dela, eles podem acontecer em qualquer vídeo. Depende da quantidade suficiente de vídeos que você viu. Tipo, o sistema desse jogo é complexíssimo. E, tipo, eles têm um sistema tipo de batimentos cardíacos, que eles chamam do jogador. Que é assim, dependendo de quantas revelações o jogo te deu, ele te dá mais ou menos revelações. Então ele tem todo um sistema que tá rodando por trás dos panos pra fazer você ir descobrindo aos poucos, pra você não matar de uma vez logo a descoberta.
do negócio. Mas, assim, é uma pena que eu tive que te contar, assim, mas eu posso te mostrar algumas cenas depois que são, tipo, tem muito impactantes. Tem no YouTube. Eu e vou tem um ver. documentário legal de uns 40 minutos sobre a produção do jogo, que eles falam bastante sobre a história e tal. E tem o dash do jogabilidade, mas é o dash do jogabilidade, tipo, 6 horas de podcast. Não precisa. Não. Mas eu posso te passar esse vídeo do NoClip, que é o documentário sobre... que eles falam muito mais sobre a parte de produção do jogo, não tanto sobre história. Então primeiro eu vou te passar umas cenas pra você ver. Mas assim, foi pra mim um jogo que eu terminei e eu falei, caralho, Sambalo. O que o Sambalo fizer agora eu vou jogar. Porque eu já tinha amado Her Story, que ele tinha feito. Eu lembro de você falar desse jogo. Que é muito parecido. A diferença maior é que o Her Story você tá pesquisando por palavras-chave que ela fala. E é sempre um interrogatório de polícia, né? Não é um cinema e tal. Mas assim, nossa, eu fico muito impressionado com o quanto é meio que uma aula, ao mesmo tempo que uma homenagem ao cinema, ao mesmo tempo que uma crítica à indústria do cinema, sabe? Tipo, de mostrar coisas que, às vezes, a pessoa que não trabalha com audiovisual nem vai pensar, mas, tipo, como são gravadas as cenas de um filme. Então, por exemplo, o ator que faz o policial do Minsky, eu esqueci o nome dele, John? Não é John. Goodman, alguma coisa assim. Goodman, mas é o personagem Goodman, não lembro o nome do ator, mas enfim. As cenas no final do filme, que depois que ele desistiu de ser um policial, ele tá de barba. E o ator tinha barba, então eles gravam as cenas do final do filme no começo do filme. Se você for assistir cronologicamente, as cenas do final do Minsky estão no começo da gravação e depois eles vão gravando essa. Então é muito legal você ver essas coisas, tipo, como funciona as coisas de gravação. E você vê as coisas assim. E o mais impressionante de tudo, como eles produziram isso. O jogo. Porque, tipo, as produtoras dão até uma entrevista falando que tinha dia que era uma loucura. Porque, assim, era um dia de gravação no mundo real diferente. Mas no jogo, era o mesmo dia no mundo do jogo. Então todo mundo tem que usar a mesma roupa de ontem. Ou às vezes no mesmo dia eles estão gravando 3 dias diferentes de produção. Então tem que mudar o roteiro. Não as roupas dos personagens, mas as roupas do pessoal de produção. Porque aparece a galera batendo claquete, aparece P.O. no fundo, aparece cara do som. Então tem que mudar a roupa dessas pessoas, porque é um outro dia de gravação. Então deve ter sido Nossa, que inferno. Loucura. Fora que eles basicamente fizeram 3 filmes. Basicamente, assim, eles falaram que no documentário eles falam, tipo, eles filmaram mais ou menos uns 60% de cada roteiro. Mas em questão de escrever, sim, eles escreveram o roteiro, o script completo de 3 filmes. Cara. Mais o script do jogo que vai em cima de tudo isso. Era um documento, eles chamavam de The Monster, porque é um fichário de produção mais roteiro que devia ter umas 900 mil páginas facilmente. Porque o que eles fizeram foi escrever tudo, preparar tudo e depois filmar. Então, assim, porque esse jogo não tem como você... deu errado, vamos filmar de novo. Não, tem cenário, tem tudo. Não dá pra filmar de novo. Não dá pra fazer de novo. Não é abrir a Unity, corrigir um asset e mudar. Não, é uma filmagem. O que foi filmado, foi filmado. E pensando que todos os props que estão em cena podem ser clicados e levados para outro lugar, e eles têm um game design que os liga, não pode ter um prop que não tá no lugar errado. Não pode ter nada disso, sabe? Nossa, que loucura. É muito louco. Mas é um jogo que, assim, eu adoraria se existisse o processo do... Uma Mente Sem Lembranças lá. Como é que é? Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Isso. Eu adoraria apagar ele da minha mente pra eu jogar ele de novo. Gente, que loucura. Pra ter a experiência de novo de descobrir isso. Porque foi tipo... Uou! Nossa, não cheguei nem no... Não, você chegou próximo. Poxa. É que eu acho que aí faltou um pouquinho de linguagem de videogame pra você, de perceber que quando o controle tá vibrando é porque ele tá dizendo algo. Não, mas eu nunca senti o controle vibrando. Não? Nossa. A não ser que eu não tenha percebido. Acho que você só não percebeu, o controle ele vibra bastante nesse jogo. É? Quando você tá perto, quando você passa por uma cena, ele dá uma vibrada e dá aquele som do fundo. E aí se você for voltando, aí vai
mudando. Droga. Eu falei que ia estragar a experiência. Mas eu gostei de saber. Tá bom. Sua vez O agora. próximo jogo dele, quando lançar, a gente pode jogar junto. Tá. É um jogo que é muito... É um tipo de jogo que é muito divertido a experiência de casal ou de amigos de jogar junto. Tipo, de assistir e discutir junto. Tipo, o que você acha que é isso? E aí, sabe, descobrir junto, assim. Tá, combinado. Então arrasou. Eu já fiz o outro desafio, né? Que foi proposto pra mim por Rodrigo Leite Cruz. Que era assistir Vértigo, do diretor Hitchcock. A gente tava muito conectado, tinha muito a ver uma coisa com a outra. Sim. Que é chamado em português Um Corpo que Cai. Isso. E é um filme de quanto? Eu não pesquisei, confesso. 58? Dá uma olhada, dá uma Vou dar uma conferida aqui. Mas é um filme do Hitchcock, como o Rô me comentou, porque eu não sabia. Assim como vários filmes do Hitchcock, é inspirado em um livro. E ele conta a história de um policial ali que trabalha em São Francisco. E ele tava ali perseguindo um bandido, enfim. Dia normal da polícia. Num telhado ali de São Francisco. E aí ele vai tentar pular pra subir ali, pra seguir o bandido. E ele meio que quase cai do prédio. E quando ele quase cai do prédio, ele fica pendurado ali, ele olha pra baixo e ele vê a altura, meio que desperta, ou talvez deixa mais forte uma coisa que ele sempre teve, que era um medo de altura gigantesco. Acrofobia, né, que chama? Isso. Desperta ali a acrofobia dele. E ele meio que entra em pânico, mas ele continua se segurando. E aí quando o chefe dele vai tentar ajudá-lo a sair dali de onde ele tá, o chefe, ou sei lá, um outro policial. Um outro policial, na verdade. Vai tentar ajudar ele a sair dali de onde ele tá pendurado. O cara meio que escorrega e cai e ele não tem reação. Tipo, ele tá completamente paralisado pelo medo e ele fica lá pendurado e tipo, ok, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui pendurado de boa. Meio que ele trava, assim, tipo, ataque de pânico. E aí, né, corta assim o filme pra mostrar ele conversando com uma amiga dele da época de faculdade, que eles tinham um trelelê, mas eles terminaram. Ela terminou com ele, o trelelê. E aí mostra que, tipo, agora ele tá lidando com o fato de que ele descobriu que ele tem acrofobia e que isso, né, tipo, talvez vai impedir ele de fazer algumas coisas, mas ele quer continuar tentando viver a vida dele normal. Porque ele não quer que isso afete demais o trabalho dele, mas ele claramente ainda tem muito forte a acrofobia. Ele é afastado da polícia, na verdade, né? É verdade. Até por conta do incidente da morte do outro policial. Ele é afastado ali, né? Ele meio que se aposenta, como ele diz. Isso. E aí, meio que, tipo, sem ter nada pra fazer, aposentado e pensionista do INSS, ele entra na verdade, o cara entra em contato com ele, né? Que é um cara que estudou com ele. Isso. Na época da faculdade também, falando, vem cá, queria saber como é que você tá e tal. Ele acha meio esquisito, porque o cara nunca falou com ele na vida e do nada entra em contato. Mas aí ele vai lá, porque não tem nada pra fazer mesmo. E aí ele chega lá, o cara agora é dono de um estalageiro, assim, que constrói navios e tal. Estaleiro que chama, Estaleiro, né? Acho que é. Que constrói navios e tudo mais. E o cara conta pra ele uma história muito esquisita, que é a esposa desse cara. Ela acha que ela é uma parente, uma... Não, calma. Ele não sabe, não é exatamente isso que ele fala. Ele fala que ela, de vez em quando, ela divaga. Ela divaga, meio que, tipo, a mente dela vai pra outro lugar. Isso. E ela não sabe onde ela tá, e ele tá achando isso muito estranho. E ele pede pro cara pra seguir ela como se ele fosse um investigador de polícia. Afinal, ele trabalhava na polícia, então, teoricamente, não teria ninguém melhor pra fazer isso. E aí o cara topa, né? Fazer isso e vai seguindo a mulher. Umas cenas de perseguição até longas, assim. O Hitchcock sempre teve muito isso. Ele é muito... Na verdade, é uma coisa que eu vou falar depois, mas ele gosta muito dessas cenas longas que
discorrem ali exatamente o que tá acontecendo, meio Sim. quase como que num tempo real, né? Então são longas cenas de um cara dirigindo o carro. Pra mostrar que foi cansativo pra ele, assim como está sendo cansativo pra você, espectador. Uhum. Mas, apesar de que eu acho que o Hitchcock, às vezes, ele faz umas elipses too much, assim, também, sabe? Às vezes é tipo, passou um tempo, e aí só corta uma cena pra outra, e você meio que tem que entender o contexto de que, tá, passou um tempo, ok. Mas eu acho ok. Não sei se eu concordo, mas eu acho ok. E aí ele começa a seguir essa mulher, e aí ele percebe que todo dia que ela sai, ela meio que tem uma rotina dela ali, né? Então, ela vai numa floricultura, ela compra sempre o mesmo buquê da floricultura, ela vai para um museu de arte ali e fica olhando o quadro de uma mulher no museu que tem um buquê igualzinho dela, que a mulher tá segurando na pintura um buquê igual que ela pede para fazer na floricultura. E a mulher tem o mesmo cabelo. Isso, a mulher prende o cabelo do mesmo jeito, tem a mesma joia e tudo mais. E aí as coisas vão se desenvolvendo. Ele vai no cemitério também. Ela vai no cemitério, vê a lápide da mulher e tal. E aí ele vai pesquisar, entender quem é essa mulher. E eles descobrem que ela era meio que uma mulher espanhola, certo? Uma imigrante. Uma ali imigrante. Do final dos anos 1800. Que perdeu a filha dela. Ali em algum acontecimento, não entro muito em detalhe nisso. E a mulher ficou meio que virou a doidinha da cidade, assim. Então ela era meio que o ponto de referência, a maluca da cidade. E aí esse pintou ela em algum momento. E ela se matou. E passou um tempo, ela se matou. E a mulher tá meio que obcecada com a história dessa mulher, que eles vão descobrindo durante o filme. Eu não lembro quem descobre ou que momento que se descobre isso, mas que ela é uma parente distante da esposa do cara, do estaleiro. Tipo, sei lá, tataravó, sei lá. E aí a coisa vai se desenvolvendo e o policial, assim, ele começa a perseguir ela tanto e ele fala, cara, agora eu já vi a rotina dela, eu preciso começar a tentar entrar em contato ali pra ver, né, tipo, o que vai acontecer. E aí ele tá seguindo ela ali pela Baía de São Francisco um dia e a mulher simplesmente se joga no mar, ali na Baía de São Francisco. Ele pula, porque na cabeça dele ela está meio que delirando, tá meio que malucaça. Ele pula pra salvá-la e leva ela pra casa dele. E aí eles começam toda uma coisa de cada vez mais ele se aproxima mais dela, ele consegue menos ser o investigador à distância e cada vez mais se aproxima mais. Papo vai, papo vem, eles começam a ter um caso. Como sempre acontece com investigadores privados. Aí eles começam a ter um caso e tudo mais, e aí ela quer muito ir nos lugares muito específicos, e aí ele fica tentando entender o que tá acontecendo com a cabeça dela, e aí ela começa a se abrir com ele, falando, eu não sei quem eu sou, eu caminho num lugar estranho. Ela fala que ela tem flashes, que ela tem sonhos. E ela começa meio que a contar a história dessa antepassada dela. Como se fosse ela. Como se fosse ela. E aí um dia ela pede ele pra levá-la ao vilarejo lá que fica ao sul de São Francisco, que era teoricamente onde morava essa mulher. E aí ela fala pra ele, deixa eu ir na igreja ali, porque eu preciso ir lá de novo, não sei o que e tal. E ela entra na igreja e começa a subir as escadarias. Ele olha, né, de fora, ele olha e vê que tem uma escadaria pra uma torre, e ele fala, caralho, ela vai se matar. Porque a mulher se matou quando ela tinha a mesma idade que ela tem agora. Aí ele começa a subir atrás dela, só que ele tem acrofobia. Então ele não consegue subir na mesma velocidade que ela sobe as escadas. E aí chega lá em cima, na hora que ele tá quase alcançando ela entra no alçapão, rola um grito do e aí ele vê ela caindo da janela e se matando. E aí esse homem vira o coitado, ele vira um grande... aí tem não é exatamente um julgamento, é um processo ali interno um processo da polícia. Que, enfim, né, inocenta ele de qualquer coisa, né, porque sabe da condição dele, que ele foi paralisado pela fobia dele, por isso que ele não ajudou, blá blá blá, então ele é isento de responsabilidade pela morte dela. Exato, porque o que ele fez foi não fazer nada, e não fazer nada não é um crime, né?
E aí o marido da mulher fala lá pra ele, né? Tipo, ai, que merda, tal, vou embora daqui porque eu não tenho mais nada pra fazer aqui, vou vender o estaleiro, etc. Exato. E vai embora. E aí ele tá com aquilo, e ele tá mega mal, ele fica, tipo, muito mal da vida dele. Ele começa a ter os mesmos sonhos que ela descrevia pra ele, ele começa a ter aqueles sonhos que ele tá indo pra uma lápide, que ele tá indo pra um túmulo que é aberto, e aí ele tá caminhando pro negócio, ele começa a ter os mesmos sonhos que ela descrevia pra ele. E aí ele começa a ficar meio tantã e vai pra uma instituição pra pessoas com problemas mentais e tudo mais, e ele fica lá. E aí passa um tempo, ele melhora, teoricamente tudo voltou ao normal, ele tá um dia na rua e ele encontra uma mulher, ele vê uma mulher passando assim na rua com umas amigas, saindo do trabalho, que é idêntica à mulher que ele amava, que foi essa que se matou. E aí ele começa a perseguir a mulher e começa a perseguir de uma forma não tão amigável assim, a mulher. Ele fica obcecado. Ele fica completamente obcecado com ela. E aí nós, audiência, descobrimos ali, quando ele tá obcecado com essa mulher, de que sim, ela é a mulher que ele amava. Por quê? Era tudo um grande plano do cara do estaleiro. Porque a esposa dele era rica, né? A família dela era essa família aí que tinha ascendência espanhola, devia ter uma grana e tudo mais, tinha posses, né? E aí o plano dele era dar um fim na esposa. E aí, dando um fim na esposa, de uma forma que ele não tivesse nenhum envolvimento, né? Ela se matou. Aconteceu. E ele meio que precisava de provas pra isso. Pelo menos o que eu senti. Uma prova que ele meio que começou a gerar usando esse cara da faculdade dele, que ele sabia que era um detetive da polícia. Foi falando, ela tá meio maluca, segue ela. Ela tá meio esquisita. E aí ele começou a seguir ela e esse cara contratou uma moça, que o nome dela é... Judy. Uhum. Né? Ele contratou a Judy, que é uma menina de Kansas, que se parece com a esposa dele, mas não é idêntica, mas elas parecem. E ele meio que deu um banho de loja nela ali, ensinou ela como agir pra ela fingir que ela era a esposa dele. Então todas as vezes que o detetive estava seguindo quem ele achava que era a Madeleine, que era a esposa do cara, do estaleiro, na verdade ele estava seguindo a Judy. E foi fácil pra ela tomar o lugar, porque a Madeleine, na verdade, ela não ficava na cidade. Exato. Tá, acho que o casamento já tava meio em crise, sei lá. Então ela ficava a maior parte na residência de campo deles. Exato. E aí, quando acontecia isso, a Judy tomava o lugar. E aí, é quando acontece todo esse rolo aí. Exato. E aí, qual foi o plano do cara? Foi usar o fato de que ele tinha acrofobia pra fazer com que a Judy fingisse que era a Madeleine, se matasse na frente dele. O cara saía liso e tava tudo bem. Então o que eles fizeram? Quando ela sobe no alçapão e fecha o alçapão, que eles sabiam que o policial não ia conseguir chegar lá em cima, eles trocam. Quando ela chega lá em cima, o cara já está segurando o corpo da Madeleine já morta, e ele só empurra o corpo e tenta tampar a boca da Judy. Só que a Judy fica assustada, porque acho que ela não esperava aquilo, não sei. Ela entrou em pânico. Eu não acho que ela tava dentro do plano, ela não sabia os detalhes. Acho que o plano que ela sabia oi, finge que você é minha esposa. Um cara vai te seguir, finge que você é doida. Eu acho que ela sabia o tanto que ela foi instruída a subir lá, né? Então, acho que ela sabia de alguma coisa. Pode ser. E aí ele joga o corpo da esposa. Então quando foi feito, sei lá, não sei se na época tinha, mas se foi feito exame de arcada dentária, DNA, era a esposa dele mesmo, não haveria dúvida, né? E aí fica essa coisa. E aí você, como audiência, descobre que a Judy, na verdade, era a Madeleine que a gente conhecia. E aí o cara vai ficando meio obcecado, assim, eles começam a se aproximar. E nisso o detetive, o Johnny, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Isso é contato só pra audiência. Isso. E aí o Johnny começa a ficar obcecado com a Judy, começa a sair com ela, a jantar com ela. E ela gostava dele de verdade. Apesar de ser tudo um plano, né, pra cometer o crime e tal, de fugir com a esposa, ela verdadeiramente se apaixonou pelo Johnny, pelo detetive. E ela começa a se sentir muito conflitada com isso. Quando ela encontra com ele, ela pensa em fugir de novo, mas ela fala, não preciso fugir, eu já fiz o que eu precisava fazer, fiz o acordo com o cara, agora eu posso viver como Judy. Se eu gosto dele e ele tá apaixonado por mim, teoricamente, vai que dá certo. E ela fica. Só que cada vez mais ele meio que tenta transformar a Judy
na Madeleine. Então ele vai levar ela pra comprar a roupa específica que a Madeleine usava. Aí ele vai lá pra pintar o cabelo dela. Aí ele vai lá no mesmo restaurante que eles iam, vai comprar o mesmo vestido de gala que eles tinham. Ele começa a ficar muito obcecado. Além de pintar o cabelo, faz ela usar o cabelo igual, com coque atrás e tal. Exato. E aí, maquiagem igual, tudo igual. E aí no dia que eles vão jantar ali no restaurante, que foi onde ele viu ela pela primeira vez, ele pega ela, bota ela no carro e fala, ai gente, vamos dar uma volta. Você perdeu um ponto importante. Porque tem um momento crucial no filme, que é quando o Johnny percebe que sim, é a mesma pessoa. Porque quando eles estão se arrumando pra sair pra jantar, ela coloca o colar que a Madeleine tinha e que era igual o da Carlota no retrato do museu. Exato. E aí ele olha aquele colar e ele fala, é ela? E ela tá me enganando. Exato. Né? E aí ele cata ela e vai pro vilarejo de novo pra confrontar ela, porque ele já tá completamente assim. E aí ele faz ela subir lá no... E aí ele mesmo já vai constatando tudo o que aconteceu. Foi assim, foi assado, foi não sei o quê. Isso. E ela vai confirmando. Né? E aí, tem uma outra personagem que eu não comentei sobre, mas é a Midge, que é uma amiga dele da faculdade. Você falou dela. A gente falou rapidinho dela. Mas ela é meio que ela falou não pra ele ali, eles eram noivos, mas claramente ela ainda gosta dele. E ela é meio que um personagem ali de observador, assim, né? Durante toda a história. E aí uma frase que ela tinha falado com ele lá no começo é que as pessoas dizem que pra se curar de um trauma que causa uma fobia, você precisa de um outro trauma. E aí quando ele tá subindo ali, brigando com ela e meio que segurando ela, forçando ela a subir o campanário da igreja, acho que pelo choque, ele meio que é curado da acrofobia dele e ele para de ter medo. E aí ele sobe com ela até lá no final, meio que imitando a cena do marido da Madeleine com o corpo dela. E aí na hora que chega lá em cima tem uma freira. O que aquela freira tava fazendo lá? Ela fala que ouviu vozes. Ouviu vozes e ela subiu por onde? Se a única escada é que eles estavam subindo, mas enfim. Aí a freira aparece. Na hora que a freira aparece no meio da noite, escuro, um vulto preto aparecendo, ela se assusta, a Judy, e ela cai da torre exatamente como a Madeleine caiu. E aí a cena termina com ele olhando o corpo dela, tipo, porra, eu matei ela de novo. Né? E aí o filme termina. Sim. Então assim, é um filme muito interessante. Eu confesso que depois no final, que eu vi que ele já sabia, assim, eu fiquei até na dúvida disso, se o colar é quando ele saca ou se ele já não estava sacando. Não, eu acho que ele saca no colar. Porque ele tava obcecado demais pra fazer qualquer tipo de dedução. Porque começa... Mas eu achei um filme muito interessante. O Hitchcock, ele tem um pouco disso nos filmes que eu já vi dele, que é um protagonista que eu acho que pra época não era muito comum, mas é um protagonista do filme que é uma pessoa, quando não extremamente, muitas vezes falha. Tipo, é um protagonista que, por mais que você esteja torcendo pra ele, você fala, cara, não, sabe? Tipo, eu tava torcendo pra ele descobrir toda a farsa, pra ele achar o marido da mulher e prender o marido que matou a Madeleine e tal. Só que ele tava sendo muito bruto com a Judy ali e, tipo, tava uma coisa meio esquisita, sabe? Então, tipo, você vê que ele é o protagonista, mas ele não é aquele protagonista perfeito dos filmes, sabe? Tipo, não é o galã policial perfeito. Mas eu gostei bastante, assim. Achei bem interessante o filme. Eu não imaginava que o filme ia por esse caminho, assim. Eu sabia que tinha um policial e uma pessoa morria caindo. Tirando isso, eu não sabia de mais nada do filme. Então eu achei muito interessante, assim. Tem umas coisas visuais que eu achei incríveis, porque eu acho que o Hitchcock era bem... como é que eu digo? Empolgado de fazer essas experimentações, assim. Então, no meio do filme tem uma cena meio de animação, de colagem com animação, que tem a cabeça dele flutuando com os filtros de cor, pra meio que mostrar pra você que a loucura que tá a cabeça dele, né? Que são, assim, muito impressionantes, ainda mais pra uma coisa feita quando foi feito, assim, sabe? E tem uns ângulos de câmera maravilhosos, assim. Tem um ângulo que é quando
teoricamente, quer dizer, a Madeleine, né? O corpo da Madeleine cai da igreja e ele foge, porque ele tá meio que desesperado. Você vê a torre da igreja, meio que tipo o corpo dela quase inteiro. E aí lá no fundo você vê a galera, os padres, as freiras meio que socorrendo ali o corpo, chamando ambulância e tudo mais. E aqui pequenininho do outro lado do prédio, na frente, ele saindo e fugindo, assim. É um ângulo muito foda pra você entender o que aconteceu, assim, sabe? Essa cena é muito foda. Tem umas coisas muito interessantes de como que eles faziam transições entre pessoas dirigindo e pessoas dentro do carro, que é muito legal, que assim, parece que eles sabiam as ruas que eles iam filmar, obviamente, né, em São Francisco, e aí alguém, sei lá, pegou um carro com o Hitchcock e ele foi filmando as ruas, então virava naquela rua e tal. E aí quando o personagem tá virando, você vê o carro dele virando, né, tipo, naquela rua. Então quando corta pra dentro, quando tem o ator, a rua que tá no fundo, no vídeo correndo atrás do fundo no estúdio, é a mesma rua que você viu ele virando. Então não gera uns cliques esquisitos, assim, uns problemas de continuidade, que são bem interessantes. E tem, tipo, o cenário do apartamento dele, eles se preocuparam em fazer, tipo, o fundo, né, o backdrop, é exatamente a fotografia que você veria se você estivesse do lado de fora da casa dele. Então tem umas coisas que... umas preocupações com continuidade que eu sinto que filmes muito antigos não tinham. A gente tem o apartamento dele, tem uma janelona. O que a gente faz? Fecha a janela. O que diriam a maioria das pessoas. E até umas coisas muito bobas. Tipo, o endereço da Mid não é importante. O endereço dele não é importante. Mas, a vez que você vê a Mid sem ele, ela está descendo a rua. E se você olhar pela visão da janela dela e pela visão da janela dele, ela mora no morro acima dele. Então faz sentido que ela estivesse descendo de carro. Ela estava saindo de casa e passou na frente da casa dele. Por isso que ela veria. Então tem umas coisinhas muito simples, muito bobas, mas que tem um storytelling visual que tá te contando e te explicando coisas que não precisa explicar por fala. Porque ele já está te falando aquilo, sabe? Coisas muito legais. Tipo, a Mid, por exemplo, ela é uma mulher moderna. E como que eles te falam que ela é uma mulher moderna? Ela, é artística, ela pinta e tudo mais. Ela é designer de moda. Ela é designer de moda. Ela tá falando sobre o sutiã na primeira cena que você vê ela. Ela desenha lingerie. O que significa que ela não é uma mulher pudica ou nada disso. Ela mora sozinha e recebe um homem em casa. E quando ela vai sair, ela não precisa de um chapéu. Ele fala, seu chapéu, eu não preciso disso. São 3 frases que já te explicou, tipo, quem é a Mid como personagem, assim, sabe? Então, eu achei muito interessante a forma de contar, assim, a história do... E o que você achou da coisa que é mais aclamada nesse filme? Que é a forma como eles representam a vertigem do... É muito foda. É o Dolly... Eu não sei explicar. Eu já li sobre isso, mas eu não sei explicar. Eu sei explicar. É um Dolly in e um Dolly out ao mesmo tempo. O lance você aumenta o zoom ao mesmo tempo em que você afasta a câmera. Isso. Você faz os dois ao mesmo tempo, então você ganha profundidade de campo e parece que você não se moveu. É isso. Você explicou melhor que eu. Sim. É uma técnica muito legal e ela é muito bem usada. Ela é muito bem utilizada, assim. Então, e uma coisa que eu acho muito foda dos cenários do Hitchcock também é que todos eles têm um quê de teatral, no sentido de você tem sempre um foreground, uma cena e um background, assim, é sempre muito tridimensional, sabe, os filmes dele, assim. Você achou de que ano que é? Eu abri, mas não li. Peraí. É que eu quero ver de 54. Ai, não. Não, mentira, 58. Qual que vem depois? O Romance é de 54. Qual que vem depois na timeline? Vamos descobrir. Só pra ver se eu consigo provar um ponto aqui. Filmografia. O meu alarme do celular. O que vem depois é North by Northwest. Depois Psicose. Tá. Depois Pássaros. Tá. Então,
Isso posto, então você gostou do filme? Gostei bastante. Tá. Gostei mais do que aquele que a gente assistiu, O Homem que Sabia Demais. Sério? Eu gostei mais desse. Meu Deus. Por que eu quis que você assistisse Desculpa. esse filme? Porque eu já te mostrei outros filmes do Hitchcock. Sim. E eu quis mostrar esse porque é um filme bom, é um filme importante. Revolucionário, tudo isso que você falou sobre essa questão do efeito da vertigem, o uso das animações, é o auge do Technicolor, né? Então, Nossa, sim. as cores são Explosão de cores. todas muito estouradas. É um filme muito bonito, porque eu não sei, posso estar errado e provavelmente estou, mas eu acho que é o único filme dele que se passa em São Francisco. Mas eu não tenho certeza, mas tendo a acreditar que sim. Então tem paisagens muito bonitas, né? São Francisco naquela época, então, era uma cidade muito bonita. Sim. Tem cenas deles passeando na rua, assim, que são incríveis. É um filme muito bonito, tem coisas ali estéticas muito, muito interessantes e muito inovadoras, assim. Isso posto, é um dos filmes que eu menos gosto. Ah, é? Por quê? Porque eu acho, dessa vez até, eu devo ter assistido esse... como é um filme que eu não gosto muito, essa deve ter sido a terceira ou quarta vez que eu vi esse filme. Eu acho ele enfadonho. Eu acho que ele... nossa, eu fiquei impressionado que ele tem tipo 2 horas e 8 minutos, eu acho. Parece mais. Parece muito mais longo. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu pensava, caralho, esse filme não vai acabar nunca. Pra mim, a sensação que eu tinha quando eu assisti agora é que o tempo entre a morte da Madeleine e ele conhecer a Judy, ela era muito maior e que ele ficava muito mais tempo com a Judy. Tipo, eu tinha essa percepção de tempo muito diferente. Sim. Porque eu acho que ele é muito enfadonho e eu acho um dos filmes mais explanatórios do Hitchcock. Ele é bem explanatório. Tudo é explicado nos mínimos detalhes. Não te dá muito espaço para imaginar ou querer deduzir coisas. Sim. E para mim, a morte do filme é a explicação do golpe. Porque como que a gente descobre que rolou o golpe, que ela é de fato a mesma pessoa, etc, etc. Ela vai, tipo, quando eles têm quando ela já tá ali como Judy, como ela mesma, e ela tem o primeiro encontro com ele, eles marcam de jantar. Ele fala, vamos jantar, eu preciso de um tempo pra me arrumar, então passo aqui tal hora. E aí ele vai embora, e aí ela resolve que ela vai fugir. E aí ela começa a escrever uma carta pra ele. E enquanto ela escreve a carta, a gente vê cenas de flashback. Sim. Do que realmente aconteceu. Eu entendo por que o Hitchcock fez isso. Porque ele sempre fez questão de que o maior cúmplice de todos os crimes de todos os filmes dele fosse a audiência. Então a audiência sempre tinha que saber de fato o que estava acontecendo, mesmo que o protagonista não soubesse. Então não era pra você descobrir junto com o protagonista, você já tinha que saber antes. Sim. Né? Só que aí eu acho que ele pesa um pouco a mão. Porque a partir do momento que a gente já descobre o que aconteceu, eu pelo menos não fico ansioso pelo momento em que o James Stewart vai... O Johnny, né? Que o ator é o James Stewart. Que era o grande queridinho ali da época, né? Sim. Enfim. Nossa, o James Stewart deve ter sido um dos maiores atores queridinhos dos Estados Unidos nos anos 50 e 60, e depois ele virou um velho maluco. Se ele tivesse vivo hoje, ele seria armamentista, votaria no Trump e todas essas coisas. Mas eu não fico ansioso, eu não fico, tipo, pensando, caralho, ele vai descobrir. Não, pra mim tanto faz. Sim. Eu já sei, já passou, e ele é só um maluco obcecado por alguém que ele acha que parece com outra pessoa. Justo. Não me dá vontade, não me dá
Não me deixa envolvido. É que pra mim, eu sinto... E eu senti isso em vários filmes do Hitchcock. Isso que você falou do negócio da audiência ser o cúmplice. Eu sinto que tem uma coisa que é... Como é que eu digo? Você não tá necessariamente... O que eu quero dizer é assim, eu acho que ele quer tirar você do ponto de vista de ficar tentando decifrar o filme. Sim. Né? Ele quer te dar a resposta pra você se emocionar junto com o personagem. Mas eu acho que tem um pouco disso, do sentido de, a partir do momento em que a gente sabe que foi um golpe, a gente tá torcendo pra ele descobrir. Então a gente tá torcendo pra ele. E à medida que você vai vendo ele ficando maluco e tratando ela daquele jeito que ele trata, eu acho que é um pouco despertar essa discussão interna em cada pessoa do tipo, pera, na minha cabeça ele era o herói. Uhum. Ele é o herói? Eu acho que é um pouco disso. E se ele não contasse antes, não faria tanto sentido ele transformar ela na Madeleine durante, sabe? Se você ficasse sabendo junto com ele só na hora do colar, ia ser muito esquisito. Porque você ia torcer contra ele antes de torcer a favor. Não sei, eu acho que pra mim eu gostaria de ter o impacto do colar que ele teve. Sim. É que o impacto do colar pra audiência é caralho, agora ele vai descobrir. Então, mas o meu problema... Mas eu gostaria do impacto, que o impacto fosse caralho, é ela mesma. Entendi. Entendeu? Não, eu entendi. Mas é que pra mim, por exemplo, vou te falar do meu ponto de vista. Eu não sei se isso seria o que uma audiência de 58 pensaria. Acho que não. Pode ser. Mas acho que não. Mas eu sinto que, assim, se eu não soubesse do plano todo, vamos colocar assim, e eu fosse vendo ele fazendo o que ele fez com ela, de forçar ela a vestir roupa, forçar ela a mudar o cabelo e tudo mais, quando ele descobrisse, eu na verdade ia ficar triste, porque eu ia falar, nossa, agora esse escroto vai resolver o caso. Porque eu ia estar com raiva dele. Pode ser. Eu sinto que eu saber antes dele é meio que do tipo, poxa, caralho, ela não morreu, é ela mesmo. E aí, tipo, eu tô torcendo pra ele. E aí, durante eu tô torcendo pra ele, eu vou, caralho, eu deveria estar torcendo pra ele mesmo. Sabe? Eu sinto que a obsessão dele no começo é meio... joga contra ele. E se você já não tem nada a favor dele, eu acho meio estranho. Mas eu concordo com você. Eu acho que, assim, talvez eu tenha falado forte de que, assim, é um dos que eu mais... Não acho que é um dos que eu mais gostei. Eu gosto mais de Psicose, eu gosto mais de Pássaros, eu gosto mais de Festim Diabólico. E aí tem uma outra questão nesse filme. E outra. Né? Depois de tudo isso que eu falei, tem uma outra questão nesse filme que se chama Kim Novak. Ah, sim. Que o Hitchcock tinha a obsessão dele pelas loiras. Né? Então ele foi obcecado pela Grace Kelly, foi obcecado por outras atrizes e tal. E aí, nesse momento, ele tem essa obsessão com a Kim Novak. Que, se eu não me engano, os únicos filmes que ela fez foram com ele, né? Foram... Deixa eu googlar aqui pra não falar merda, mas eu acho que foram esse e foram Marnie. Eu não lembro se ela faz Os Pássaros também. Os Pássaros. Ai, pera. Bom, enfim, não vou perder meu tempo aqui. Não, acho que o único filme que ela fez com Hitchcock foi Vértigo. Quem que fez Marnie? Enfim, acho que a mesma atriz que fez Birds e Marnie foi a mesma, mas agora eu não lembro quem foi. Deixa eu rolar aqui. A Tippi Hedren, é verdade, a Tippi Hedren fez Pássaros e Marnie. A Kim Novak só fez Um Corpo que Cai mesmo. Bom, talvez exista um motivo para ela ter só feito esse filme.
Então, assim, ela também não ajuda. Ela ali, não passa muita sabe? emoção. Tipo, ela não cria ali. Porque eu acho que o lance, talvez, e até seguindo por esse seu raciocínio que o Johnny, na verdade, é o vilão da história, de certa forma, principalmente depois que ele descobre a Judy, talvez ela tivesse que ter um pouco mais ali de carisma pra capturar melhor. Sim. Eu acho ela muito ruim. Eu acho ela assim, muito ruim. eu acho difícil de medir, porque... A atuação nos anos 50. a atuação nos anos 50. Dito isso, tendo visto outros filmes do Hitchcock com outras mulheres, ela é uma das piorzinhas mesmo, das que eu me lembro. Agora sim, dessa coisa, né, desse exercício, né, de trazer a audiência para o seu lado e a audiência ser ali mais... não. Aí no caso acho que já muda um pouco também esse conceito. Porque, enfim, depois teve North by Northwest, que é outra pegada. E aí vem Psicose. Uhum. Que eu acho que tem uma reversão um pouco desse papel da audiência. Porque é aquela coisa. Você passa ali os primeiros 30, 40 minutos do filme seguindo a Janet Leigh. Uhum. Né? E aí ela é assassinada. Sim. E aí você fala, ok, o filme agora é de quê? E aí você começa, na verdade, a tentar entender quem é Norman Bates, quem é a mãe dele, né? E aí tem essa reversão, tipo, ele traz a audiência pra perto, né? Ele cativa a audiência com a Janet Leigh, que é simplesmente incrível, e ele mata ela. Sim. E aí a audiência meio que nesse momento se sente traída. Talvez eu gostasse que esse tipo de plot pudesse ter sido... Entendi. Esse tipo de recurso pudesse ter sido usado em Um Corpo que Cai. Talvez. Pode ser. Né? Porque beleza, legal, você tá usando ali a audiência é sua cúmplice, a audiência sabe de tudo. Mas não é legal quando você reverte a expectativa? Ou talvez pudesse ter explicado o golpe como eu disse, pudesse de ter explicado formas, de outro jeito. A gente poderia tentar descobrir o golpe junto. Talvez se a gente com o tivesse Johnny. visto o colar antes dele ver o colar. Pode mas ser não precisaria um do ótimo flashback recurso. inteiro. Não, o flashback pra mim é a morte do O filme. flashback ele dá uma matadinha, assim. É a morte do filme. Tanto que quando ele começou, eu falei, gente, ele tá imaginando isso? Porque tem uma sequência rápida que é tipo assim, mostra a cara dele. Ele tá tipo meio, vou comer essa gatinha essa noite. E aí troca pra cara dela. E aí ela tá meio que juntando as coisas. E ela começa a escrever e começa um flashback. Eu falei, pera, ele tá imaginando? Ou é o que então, aconteceu de verdade? Esse flashback pra mim é a morte do filme. Enfim. Mas eu queria ver a sua perspectiva, assim. Porque, nossa, pra algumas pessoas esse é o maior filme dele. Não, eu acho que assim, visualmente... Falando apenas visualmente, tá? Eu acho que é um dos filmes mais interessantes que ele fez. Sabe, eu acho que tem tomadas muito interessantes, porque existem muitas opções. Como você falou, ele tava filmando em São Francisco, tem muitos lugares bonitos, ele vai pra muitas locações diferentes. Então existe como fazer isso. Psicose, ele tá limitado a um motel de beira de estrada e uma casa. Não há muito o que se fazer com isso. E Pássaros, ele tá basicamente limitado a pessoas dentro de casas. Pássaros é um filme bonito também, porque é numa cidade ali, numa Bahia e tal. É bonito, também. mas eu acho que não tem o nível de experimentação de fotografia. Não tô falando de direção. Não, mas de fotografia, eu acho que este é um dos mais interessantes que eu já vi dele. Pássaros, de fato, ele é pra ser mais assustador do que qualquer outra ele é uma coisa, coisa mais episódio de garrafa de Dr. Who. Todo mundo dentro das casas, sai correndo, foge dos passos, vai pra próxima casa. Aí sai correndo, vai pra próxima casa. É tipo isso. Né? Mas eu acho que visualmente é um dos mais impressionantes. Mas eu ia falar uma coisa, talvez seja puxando sardinha para o meu lado, de designer and artista de posters, mas que eu acho que muito da fama desse filme se deve ao Soul Bass. No sentido sim. de que eu acho que o Soul Bass meio que
fez com que o filme ficasse gigante. Assim como eu acho que o logo do Velvet Underground é maior do que o Velvet Underground. A banana no fundo amarelo é mais importante do que a banda. Eu acho que o pôster do Saul Bass é um pouco mais importante do que o filme. Sim. No sentido de que ele foi uma trend tão grande que, tipo, dominou tudo, gente. Imaginem que, tipo, tudo tinha essa cara. Tipo, eu imaginava durante muitos anos do nosso relacionamento que a sua cor preferida era laranja por causa desse pôster. Não tem nenhuma associação, não. Mas eu imaginava. Mas assim, isso dominou grafismos em TV, isso dominou capa de livro, isso dominou tudo numa época. E a abertura de Doctor Who, por exemplo, eu não duvido nem um pouco que foi inspirada nesse filme. Na cena onde ele tá delirando e você tem só a cabeça dele em recorte e esses gráficos bem estilo Saul Bass, assim, acontecendo na frente dele. Eu realmente acho que tudo se origina meio que no pôster e é muito louco o quão é uma mega referência pro filme. Eu acho que maior do que o filme... Maior do que o filme em si, sabe? Com certeza pra mim. Acho que muitas das pessoas falam, nossa, eu amo esse filme. Eu amo, na verdade, o pôster. Assim como Pulp Fiction, eu acho que muita gente que diz que ama o filme, ama, na verdade, o pôster que imita uma capa de revista Pulp. E a trilha de Vértigo também é muito bonita. Sim. Fiz um double check rápido aqui, é do Bernard Herrmann também, que fez basicamente quase tudo, né? Quase todas as trilhas dele. É um pouco cafona, mas é muito bonita. 58. Não, eu acho que o Bernard Herrmann fez trilhas bem pós-modernas, assim, durante toda essa colaboração com o Hitchcock. Essa eu acho que é a mais cafoninha, porque o filme pede também, né? Então, porque eu acho que tem isso também de ser um filme inspirado num livro, num romance. Dá uma limitação de até onde o Hitchcock pode ir. Até porque, assim... Mas a maioria dos filmes dele eram... Não, sim, mas o que eu digo é assim... O livro era muito recente, tinha 4 anos quando o filme lançou. Então, significa que quando eles começaram a produzir, devia ter uns 3 anos o livro. Então, é um livro recente. Existe um certo limite de até onde você pode fazer. Então, assim, se o livro é uma novela policial noir... Porque esse filme, tirando o fato dele ser em Technicolor, ele é um filme noir, de detetive. Tem um limite de até onde dá pra ir pra não ser corny, né? Histórias de detetive noir meio que estão sempre no mesmo lugar, assim. Então, acho que não tinha muito como fugir. Eu acho que Psicose, Pássaros, Festim Diabólico, eles têm um plot meio diferente de todos os outros filmes. Eles têm um plot muito específico. Agora, história de uma femme fatale, de um detetive, o marido traído. O detetive se apaixona pela femme fatale e descobre no final a femme fatale estava toda envolvida no plano. Tem uma lista de uns 47 filmes com essa descrição que eu acabei de te dar. Se tem. Sabe, então... Mas é isso. Eu já te mostrei... É que tem uns filmes do Hitchcock que são bem legais, mais pro final... Que acho que ele... Esse é quase do final, né? Não, imagina, ele fez filme até 1970. 72, talvez. Mas ele fez muitos filmes depois? Nessa época o ritmo já começou a diminuir. Ele fazia quase um filme por ano, né? Eu tô vendo aqui, ó, Vértigo. Aí depois ele tem North by Northwest. Na época do cinema mudo, ele devia fazer uns 2 filmes. Não, sim. Era 2 filmes por ano, se bobear. Mas, ó, North by Northwest, depois Psycho, The Birds, Marnie, Torn Curtain, Topaz, Frenzy e Family Plot. Topaz é muito legal. E Frenzy também. Mas tem uns filmes... então, na verdade, o outro filme que eu tô pensando tá um pouco pra trás, que é o Terceiro Tiro. Que acho que é The Trouble with Harry, o nome original. E é uma comédia. E Family Plot também. Eu queria te mostrar Family Plot um dia, porque a gente pode ver. Ele é muito anos 70, aquele filme. Tipo, muito. E ele é um filme... Como que é o termo politicamente correto em português pra dark humor? Porque o humor negro não se usa mais, né? Dark humor, vai. Dark humor. Então tem umas coisas, tipo...
tem umas cenas meio nojentas com comida, assim. É bem interessante. É tipo, bem tô ficando velhinho gaga, sabe? É muito bom. Family Plot é muito bom. Um dia a gente assiste. A gente pode ver um dia. Tá. Mas eu gostei, mas eu me diverti, assim. Eu achei legal, porque eu acho que era uma coisa que... Sabe aquelas coisas que você sente que um dia você vai ter que ver? Um dia eu teria que ver. Talvez não, já tá um velho. Mas eu acho que ele faz parte da cultura visual, eu acho. Daqui a pouco esse filme faz 70 anos. Nossa, eu falei muito aluno de escola de artes visuais agora, mas assim, esse produto audiovisual, esse filme, ele faz parte do repertório do século XX e do século XXI. Querendo ou não. Tipo, é meio que aquela coisa, tipo, é uma obra que... você queira ou não, ela vai ser referenciada. E aí você tem duas escolhas. Você pode não conseguir ler além do contexto inicial de coisas que fazem referência a ela, ou você pode assistir e aí quando você ver uma referência a ela, você tem uma camada a mais pra entender das coisas. Justo. Janela Indiscreta você viu, né? Vi, eu gostei. É mais desse coisa policial também, mas eu achei interessante. Mais ou menos. É tipo tem pessoas tentando descobrir se aconteceu um crime ou não. Sim. E a Janela Indiscreta tem um outro elemento que é mais interessante também, que é a questão da dúvida. Sim. Você também não sabe se o cara matou a esposa ou não. Sim. Você tá pressupondo que sim, como todo mundo. Só no final é que você vai saber também, junto com todo mundo. Exato. Uma coisa, esse filme tem trailer? No sentido de aqueles trailers diferentes que o Hitchcock fazia? Deve ter. Deve ter no DVD lá. Porque, assim, pra mim a coisa mais fascinante de tudo do Hitchcock que você já me mostrou são os trailers. Os trailers são muito bons. Tipo, pra mim, o trailer de Festim Diabólico é incrível. Que é, tipo... Pra quem nunca assistiu, gente, Festim Diabólico é uma festa. É um filme do Hitchcock que mostra a história de dois amigos que moram no mesmo apartamento, juntos, não têm namoradas, mas não necessariamente são gays. Ou a gente não pode dizer isso pra audiência daquela época. Não. Mas eles são gays. E aí eles vão dar uma festa. E o lance todo um deles matou um cara. Os dois juntos mataram o cara. Eles juntos mataram? Eles mataram um cara. E aí eles colocam o cara num baú, literal baú, no meio da sala da casa deles. Simplesmente pelo prazer de... O que é uma gay se não for uma gay que gosta de criar confusão? Então eles fazem isso pelo prazer de saber, de tipo, a gente vai dar uma festa e vai ter um corpo aqui, ninguém vai saber. Somos muito vilanescas. A ideia é essa. E aí tem, obviamente, a gay maluca, megalomaníaca, que ninguém vai descobrir. E a outra gay desesperada, que acha que todo mundo vai descobrir a qualquer momento. E aí veio o professor deles, que aparentemente também era do babado. E comeu ambos. E começa a perceber que tá uma coisa errada ali. Né? Exato. E eles vêm com um papo de que aí é até um terreno um pouco perigoso, né? Que alguma das leituras que são feitas é que pelo fato deles serem gays e tal, e intelectuais, eles eram superiores ao colega deles, que era um homem hétero comum, sem muita intelectualidade, sem muito ali, né, repertório. Então eles se sentem no direito de matar o cara porque eles são melhores que ele. Exato. E aí, qual que é o lance? Aí tem vários convidados, né? Não é só o professor, tem vários outros convidados. E aí, é uma festa no apartamento. E é filmado como se fosse uma peça de teatro. Isso, porque acho que é inspirado numa peça de teatro, né? E aí, acontece em Nova York. E só em plano sequência o tempo todo. Só tem três cortes, né? 3 ou 4 cortes que é pra trocar o rolo da câmera. E aí, qual que é o lance? O trailer desses filmes você vê em cenas no Central Park, na rua ali de Nova York, os convidados da festa se encontrando, tipo, sei lá, na hora do almoço, do dia que vai ter a festa, e eles comentam eles conversam sobre, tipo, meio que o background de todas as pessoas. Então você
sabe mais sobre essa história de que eles estavam juntos, o cara era professor deles, tinha esse outro carinha, que é o cara que eles mataram e tal. E fulano é conectado a fulano, ciclano é conectado a ciclano. Você vê pelos trailers das pessoas comentando. Tipo, aí elas estão conversando, e aí ela, beleza, então tá bom, te vejo de noite. E elas vão andando. E aí aparece o Hitchcock. Mas mal sabem elas que elas jamais vão se ver num dia normal, pois elas vão para o festim diabólico. Maravilhoso, é maravilhoso esses trailers, maravilhoso. Então, eu acho o trailer genial, porque é uma coisa que Hollywood não faz hoje, né? Hollywood põe o literal final de Wicked estava no trailer. Tudo bem, é uma peça de 20 anos atrás? Mas dito isso, não precisa botar a cena final do filme no trailer. Tá, então eu adorava que ele não fazia uma cena do filme. Ele fazia uma cena que te fazia querer assistir o filme. Você falou Festim Diabólico. Primeiro, eu odeio esse título. Era aquela maldita mania de criar um novo título ao invés de simplesmente traduzir. Cara, o título original do filme é A Corda. Sim. Que é justamente o item que faz o professor, a gay nervosa surtar de vez, porque o professor acha a corda que eles usaram pra enforcar que foi usado para enforcar o garoto. E aí a gay surta e aí ele descobre que realmente aconteceu isso, né? Cara, tipo, é maravilhoso, tipo, tá no título do filme. Aí chegou aqui no Brasil, virou Festim Diabólico. Exato. Porque é a festa das gays, e gays são o quê? Do diabo. Dito isso, eu adorei o desafio. Eu também. Eu fiquei triste que você não conseguiu ver tudo do Immortality. Você precisa começar a me propor desafios mais rápidos de serem resolvidos. Mas, Mo... Eu sempre te trago desafios que, tipo, numa sentada de 2 horas, você consome ali um conteúdinho novo e fica feliz. Aí eu tenho que ficar lá 12 horas pra ler X volumes de mangá, X volumes de HQ, 12 horas de jogo. Ai, fica difícil. Eu tenho minha vida, eu tenho minha novela, sabe? Você precisa me propor desafios mais direto ao ponto. Tá bom. Vou pensar uma coisa bem direta ao ponto. Então tá bom. Gente, semana que vem é o último episódio do ano, tá? Exato. Não sei se vai ser tão longo quanto foi esse, que eu não esperava que fosse chegar 1h30. Mas é isso. Então, beijos. Grandes beijos.